4h19, vamos para a nossa entrevista de hoje aqui no Bandeirantes Acontece. A Aline já contou para você algo importante que vai acontecer. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, publicou no dia 28 parecer, chamado Parecer de Orientação, que traz o entendimento da autarquia sobre as normas aplicáveis às sociedades anônimas do futebol que desejarem acessar o mercado de capitais para financiar as próprias atividades. Nós vamos conversar com o Rodrigo Monteiro de Castro, que é o coautor dos projetos de lei que deram origem à sociedade anônima no futebol. O meu caro Rodrigo, muitíssimo obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo. Prazer enorme, Ronald, Zaidan, falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Me fala uma coisa, esse é um passo irreversível na direção de quem quer sobreviver ou planejar o futebol para daqui a um tempo com condições estruturais de se manter e de se progredir e ser competitivo? Ronald, se a gente olha o que aconteceu fora do Brasil, por exemplo, na Europa, com exceção de dois times grandes, importantes, que são Real Madrid e Barcelona, que tem uma realidade muito própria, que ali é mais do que futebol, né? Ali tem envolvimento todo político, histórico, separatista ou não. Todos os times grandes, competitivos, viraram companhias nos seus países de acordo com as suas respectivas legislações. E os times brasileiros que antes conseguiam ser competitivos, deixaram de ser. Claro, na América do Sul sim, mas fora não, né? Mesmo os mais pujantes aqui, hoje não conseguem resultados quando vão para campeonatos mundiais. E partindo da premissa também que o movimento já se iniciou e clubes como times como Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e outros que virão, Atlético Paranaense, etc., vão reorganizar suas atividades, vão acessar o mercado de capitais, eles vão criar um hiato em relação aos demais, ou então vão se aproximar daqueles que historicamente tinham uma certa folga. Quem não fizer este movimento vai ficar para trás. Eu diria que a constituição da SAF não é uma condição suficiente para ser competitivo, para o time ser competitivo, mas é uma condição necessária. E no curto ou médio, longo prazos, eu diria que talvez seja até uma condição de sobrevivência. Rodrigo, boa tarde. Recentemente, num artigo, você escreveu que o Brasil terá no futuro o principal mercado do futebol mundial. Como é que você imagina qual o caminho até uma realidade que hoje parece distante, quase irrealizável, na verdade, né? Se compararmos com o que acontece na Inglaterra, na própria Espanha, na Itália. Que caminho é esse que começa a ser aberto e que pode tornar o Brasil o maior mercado do futebol mundial? Bom, inicialmente é um prazer enorme, viu, Zaidan, falar com você, a admiração pelo seu trabalho, por você, são admirações profundas. Vamos lá. Quando a gente começava a falar, em 2015, sobre a ideia de SAF, de criar um mercado que não teria como propósito apenas um tipo de sociedade, mas um ambiente com instrumentos que viabilizariam a sua existência, a sua captação de recursos, ninguém acreditava, né? E com o passar dos tempos, isso passa a adquirir um certo formato, até que vem a lei e esse ambiente começa a se formar. E esse nosso, o que a gente diz que a gente acha que o Brasil vai, e já está iniciando a criação do maior mercado do planeta, e ainda as pessoas olham com um certo desdém, não vem de um achômetro, vem da constatação de uma realidade fática. Outros países, sobretudo europeus, mas também latino-americanos, como o Chile, recentemente a Colômbia, tiveram intervenções do Estado no seu papel regulatório, né? Então isso aconteceu em Portugal, na França, na Espanha, na Holanda e em outros vários. Em nenhum deles houve uma reação em tão curto prazo, e mesmo em longo prazo, como a gente viu no Brasil. A lei tem pouco mais de 2 anos, e já são mais de 30 SAFs, e algumas delas, mais de 20% delas, envolvendo times muito expressivos, com torcidas populares, né?
E o processo é só o início. A gente está no início deste processo, porque muitos outros clubes terão que seguir este caminho, porque eles não têm condição, né, de se viabilizar como associações, porque o financiamento não existe no mercado. Então, se a gente imagina que, olha, e sob formatos distintos, Bahia atraiu um grupo planetário mundial, Cruzeiro, um grande nome do futebol brasileiro, o Botafogo, um investidor estrangeiro que já era do futebol, Vasco, um fundo de investimento internacional, Curitiba, que é um fato muito importante, atraiu o fundo Tricorp, que é o fundo de DNA aqui da Faria Lima. O Atlético Paranaense contratou o Bank of America para dar um segmento aqui para o seu projeto, que pode ser trazer um investidor ou eventualmente abrir o capital. Então, são movimentos muito rápidos para uma lei que ela ainda é muito jovem. E isto a gente não viu em nenhum país. E soma-se a isso que depois depois do advento da lei, depois que ela foi promulgada, o Estado, por seus órgãos, suas agências, suas autarquias, vem cumprindo um papel que se esperava dele e regulando dentro das suas competências, de modo a oferecer mais segurança a este mercado. Um mercado que é composto, então, de um lado, dos proprietários, né, do futebol, que são os clubes, e de outro, dos financiadores, agentes que têm recursos e querem, de alguma forma, ganhar com o futebol. Então, o DREI, que é o Departamento de Registro do Comércio, baixou uma instrução normativa explicando como se registra na junta uma sociedade anônima do futebol. A CVM, que eu acho que é um pouco o ponto que o Ronald tocou no início da nossa conversa aqui, deu um passo agora absolutamente monumental. Por quê? Porque é o regulador do mercado de capitais, o xerife do mercado de capitais, que publica um parecer em que ele orienta o mercado sobre como ele espera que operações no âmbito do mercado de capitais se realizem, em relação à constituição da SAF, governança, funcionamento, transparência e outros critérios. Para vocês terem ideia da relevância deste movimento, que talvez para o torcedor comum, ou para quem não atue no mercado, que não consiga perceber a grandiosidade disso, nunca um regulador de nenhum país fez algo nesse sentido. E quando a gente olha para o Brasil, isso é igualmente importante, porque a CVM ela foi criada em 1976. De lá para cá, ela já publicou 41 pareceres de orientação. 40 pareceres tratam de temas societários, questões para explicar a lei das sociedades anônimas, relações entre acionistas, etc, etc. Nunca a CVM havia tratado de um tema que ele é muito mais setorial, que é o futebol. Claro que ela está preocupada com o mercado de capitais, como ele vai se comportar em operações de SAF, porque tem torcedor, paixão, a razão pode eventualmente não ser o fator de decisão para investir ou não, mas o fato é que, mesmo no Brasil, a gente tem algo inédito, que é o regulador dizendo: eu entendi, isso aqui pode ser importante, isso aqui pode ser muito grande, então eu quero dizer ao mercado como eu espero que o mercado se conduza no momento em que for acessar o mercado de capitais, e mais, eu já estou dizendo para o mercado como eu, CVM, vou olhar para isto, porque aquele parecer vincula a sua opinião sobre situações que envolvam o mercado de capitais. Então, isso tem um efeito de legitimação, de sinalização de que a gente está efetivamente criando este ambiente, este mercado regulado, de modo que tanto o clube, que é o proprietário do futebol hoje, quanto o investidor, possam se relacionar com regras conhecidas. Isso é absolutamente fantástico. O doutor Rodrigo,
Claro, com essas regras, normas, que são inevitáveis, né, no mercado societário, se você vai ter ações, acionistas, milhares, milhões, não importa, você tem de ter transparência, tem de trazer as informações adequadas e tal. E você citou no começo, na resposta para o Ronald, Barcelona e Real Madrid. Inclusive, o fato de serem exceções claras, né? O Real Madrid, que é o clube da corte, é o clube do poder central, é o clube que tem uma série de benefícios, inclusive fiscais, né? E o Barcelona, que é a expressão cultural da Catalunha, da ideia de independência e tal. Mas mesmo assim, o Barcelona está passando por um período financeiro muito difícil, em razão de uma administração, principalmente a do Bartomeu, que foi inconsequente, que foi irresponsável, né? Agora, no Brasil, ainda é comum nós ouvirmos, não, meu clube é muito grande, não precisa virar SAF. Não, meu clube já tem muita receita, não precisa virar SAF, pode continuar como está, que é um clube de sucesso, tem receita, tem arrecadação, tem estrutura, enfim. Por exemplo, esse é um discurso comum dentro do Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo. Doutor Rodrigo, você considera inevitável que mesmo esses clubes que têm muita receita, e no caso do Palmeiras, uma situação financeira muito boa para o padrão nacional, a SAF será inevitável? Eu acho que é uma questão de ambição, Zaidan. Qual o tamanho da ambição? Se a ambição for local e regional, é possível que um clube ultra popular com duas dezenas de milhões de torcedores consiga ser competitivo mesmo com aqueles times menores que acessarem o mercado e se aproximarão daqueles que antigamente não conseguiam se aproximar. Um exemplo, o Botafogo. O Botafogo fazendo um bom trabalho, a tendência dele é que ele consiga se manter lá no topo, né? Mas o Palmeiras, como é maior, tem uma torcida, ele vai rivalizar com o Botafogo. Agora, qual é a ambição do Palmeiras? O Palmeiras já não tem mais condição hoje de fazer os investimentos que fez lá atrás, até porque os mecenas, da forma como eles operaram, eles não estão mais disponíveis para isso, né? A mensagem que vem sendo passada e os próprios resultados. O Palmeiras tem superado, mas quando a gente vai olhar o caixa, o dinheiro não está sobrando para fazer investimentos e contratações, não é? A não ser que se passe ali a fazer loucuras que se pode levar lá na frente a pagar por elas. E o resultado disso, Zaidan, é quando o Palmeiras sai do Brasil, né? A América Latina hoje ela está muito machucada, a gente vai comparar, vai para a Europa, o Palmeiras, comparativamente aos times europeus, ele é pouco expressivo. Então, qual é a ambição, por exemplo, do Palmeiras? É ser grande no Brasil? Ok, ele pode conseguir se manter no médio prazo como associação pela diferença que ele, ao longo dos últimos anos, montou sobre os demais. Agora, se o Palmeiras quiser ser realmente um time global, ele vai ter que acessar o mercado. E para acessar o mercado, para atingir, para investir, para se desenvolver, para dar passos de internacionalização, ele vai ter que ser uma SAF. Não tem outro caminho, né? O mesmo vale para o Corinthians, que, aliás, a situação do Corinthians é muito diferente da do Palmeiras. O Corinthians ele resiste por conta da força e do tamanho da sua torcida, mas é muito parecido com o Barcelona, né? Quando a gente olha os números do Corinthians, olha isso, como clubes ainda, a dívida do Corinthians é impagável. Ele não vai conseguir gerar receitas no tempo, excedentes no tempo, fazer os investimentos e as contratações no tempo para pagar a sua dívida e, ao mesmo tempo, atingir um patamar para se estabelecer no topo do futebol até sul-americano, né? E o Flamengo é uma grande questão. O Flamengo ele tem, sim, uma torcida desproporcional, é um time do Estado, né, que historicamente recebeu patrocínios desde lá de trás, de Petrobras, de Caixa, Banco de Brasília. Então, existe aqui todo um processo que fez com que ele se tornasse muito grande, tem méritos dos seus diretores, mas ele também está batendo no topo ali, considerando a sua realidade. E aí o ponto ele tem duas questões. Uma que é a política, que pode corroer todos esses avanços, e a gente vê
hoje que a política é um calcanhar de Aquiles dentro do Flamengo e qual é o tamanho da ambição. Se o Flamengo quer disputar Libertadores ou o Flamengo quer olhar para cima e falar, eu sou tão grande quanto os 5 maiores do planeta. Se ele quiser olhar para cima, ou melhor, passar a olhar para o lado e não para cima, como ele faz, ele vai ter que passar, ele vai ter que mudar de jogo. Então, resumindo para você, os times, os maiores, só não virarão SAF se as ambições não forem condizentes com as demandas e com as percepções que os seus torcedores têm das possibilidades que esses times apresentam. Nós vamos ter que marcar um outro papo aqui com o Rodrigo, porque tem inúmeras outras perguntas e os ouvintes mandando coisas aqui, questionamentos para ele. A gente vai ter que marcar mais minutos para a gente poder falar com o Rodrigo Monteiro de Castro. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes e aguarde, em breve vamos precisar de você de novo aqui, tá? Uma honra, estarei sempre à disposição de vocês.